Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre Marx e marxismo, que necessariamente não são a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, do marxismo, a gente está falando aqui de autores, de pensadores, de intelectuais que interpretaram as ideias do filósofo alemão Karl Marx. Então, a gente tem que considerar que, principalmente no século XX, muitos intelectuais, né, de uma tendência mais de esquerda, tá, e até uma esquerda mais revolucionária ou mais de centro-esquerda, em geral, interpretaram, analisaram as ideias do velho Marx, né, fizeram uma interpretação das obras do Marx, que vai de O Capital ao Manifesto do Partido Comunista. Mas, em geral, são interpretações da obra do Karl Marx, o que não significa necessariamente que eles abordaram a essência, né? Porque, nesse caso, cada autor pode, a partir de uma perspectiva, pegar uma ideia do Karl Marx e atualizá-la, né? Como o caso, por exemplo, da Escola de Frankfurt, que é um grupo de intelectuais que foi muito nesse sentido, né? Um grupo de marxistas que fez uma interpretação sobre as ideias do Marx propriamente, mas de acordo com a realidade deles, não que o Marx tenha trabalhado aquilo. Tá? Então, por tudo isso, entender que quando a gente fala, por exemplo, de Karl Marx, está falando do filósofo alemão que lançou obras importantes no século XIX, muito ligadas a uma tendência de crítica ao modelo capitalista, que não é a mesma coisa, por exemplo, que o marxismo, que na sua maioria são autores intelectuais de uma tendência mais de esquerda que fizeram uma, a gente pode chamar aqui, uma interpretação das ideias do velho Marx, né, principalmente das suas obras. Mas, pessoal, antes de falar sobre tudo isso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Então entenda assim, gente, quando a gente fala do filósofo alemão Karl Marx, está falando de um intelectual que no século XIX lançou uma série de livros, de obras, e na maior parte dessas obras é uma crítica ferrenha ao capitalismo, ao modelo, ao sistema capitalista. Desde livros como Ideologia Alemã, livros como Manifesto do Partido Comunista e O Capital, né? Entre tantos outros. Em geral, o Marx ele faz uma espécie de crítica aos modelos, aos padrões que a gente pode chamar aqui do modelo capitalista. Tá? E nesse sentido, ele vai, por exemplo, lançar algumas teses ligadas ao que? A uma sociedade ideal, que ele entendia como ideal, perfeita, adequada, que seria o socialismo, e depois a ideia do comunismo. Tá? Isso é abordado muito no livro chamado de Manifesto do Partido Comunista. Tá? Então, essas obras do Marx, lançadas no século XIX, serão interpretadas, analisadas, né, dissecadas, digamos assim, por intelectuais no século XX. E esses intelectuais no século XX eles vão ser chamados de marxistas. Tá? E entendendo que quando se fala de marxismo, não quer dizer a mesma coisa que o Marx. Por quê? Porque são autores que vão interpretar as ideias do Marx, muito ligado à atualidade deles, o que não significa que era a atualidade ou que era o período do Marx, tá? Porque Marx escreveu no século XIX e esses autores eles vão interpretar as ideias do Karl Marx no século XX. Então existem algumas diferenças de realidade. Tá? Fazendo uma analogia muito doida, digamos assim, é entender o seguinte: quando você olha para as ideias de Jesus de Nazaré, não é a mesma coisa que uma igreja cristã. Por quê? Porque quando te fala, por exemplo, de Jesus de Nazaré, né, está mencionando aqui ideias de alguém que a princípio viveu há 2000 anos atrás, que tinha uma interpretação de vida, uma ideia de vida, que na verdade a gente sabe através do que de alguns discípulos do próprio Jesus de Nazaré. Tá? Agora, é claro, quando tiver, por exemplo, as igrejas cristãs, quando você vê uma igreja cristã, não quer dizer que ela está interpretando de forma fiel as ideias do próprio Cristo, de Jesus de Nazaré. Tá? Por isso que existe uma diferença entre Cristo e o cristianismo. Se existe hoje no Brasil algo em torno de 20 mil igrejas cristãs, eu tenho 20 mil formas de interpretação diferentes de Jesus, das ideias de Jesus de Nazaré, o que não significa que é a essência.
Por isso que tem muita gente que acaba se perdendo, se desorientando. Peraí, eu sou cristão. Ah, se eu estou numa igreja cristã, então tá tudo bem. Não, não necessariamente. Porque você pode, na verdade, você pode estar, por exemplo, numa igreja cristã que não segue, digamos assim, na essência as ideias do próprio Jesus de Nazaré. Né? Pô, é possível isso? Claro que é possível. Né? Porque, afinal de contas, tu tem muita gente por aí que vai fazer uma interpretação sobre uma obra, sobre uma ideia que não significa necessariamente a essência daquela obra, daquela ideia. Tá? Então, por exemplo, quando você fala, por exemplo, no caso do Marx e do marxismo, realmente são coisas diferentes. Tá? Vamos lembrar aqui alguns aspectos. Por exemplo, século XX. Quando você tem, por exemplo, a Revolução Russa de 1917, que é chamada de Revolução Bolchevique, a gente está falando aqui de uma revolução socialista, tá? Desenvolvida por revolucionários marxistas como Lenin, Trotsky, Stalin. Só que esses caras, o que eles vão fazer? Eles vão interpretar as ideias do Karl Marx. O que não significa que eles vão levar a essência das ideias do próprio Marx. Tanto é, uma coisa bem prática sobre isso, é o fato de que quando nós tivemos a Revolução Russa, muitas práticas, muitas coisas que existiam ali na Rússia revolucionária socialista, não era exatamente aquilo que o Marx abordou. Não era aquilo que o Marx se desenvolveu realmente na sua ideia, na sua essência. Até algumas coisas, né, algumas práticas, né, tipicamente capitalistas foram usadas ali na Revolução Russa, e que é uma coisa que o Marx não falou. Né? Quando tu vê o projeto chamado de NEP, né, desenvolvido na pós-revolução russa, tem coisas ali que realmente, na sua essência, não tem nada a ver com as ideias mesmo do próprio Marx. Tá? E muitas vezes, quando te fala logo depois que você tem aqui uma segunda fase da Revolução Russa, quando então você tem a ideia do Stalin que chega ao poder, ele vai introduzir uma série de coisas que o próprio Marx em si não falou, não ensinou. Além do fato de que, por exemplo, na ideia do Marx, qual era um país ideal para uma revolução socialista? Né? Seria justamente o quê? Um país altamente industrializado, com uma mão de obra proletária gigantesca. Se tu olhar para a primeira revolução socialista, que foi na Rússia, a Rússia era o inverso disso. Era um país, na sua maioria, onde boa parte da população vivia no campo. Né? O proletariado, a mão de obra industrial era bem pequena, estava normalmente concentrada em alguns polos industriais muito pequenos. Então não tinha nada a ver, literalmente. Tá? Quando tu olha, por exemplo, para a Revolução Chinesa, né, que é de 1949, piorou ainda mais a coisa, porque a gente está falando aqui de marxistas, né, que vão interpretar as ideias do Marx, mas aí vem uma coisa, a Revolução Chinesa ela vai muito numa perspectiva camponesa, muito de uma revolução socialista camponesa, que é uma coisa que o Marx nunca falou. Né? Então tu percebe, na verdade, que as ideias dos marxistas não são ideias que vão ser atualizadas dentro de uma realidade. Ou seja, eles pegam as ideias do Marx, mas vão atualizando a ideia do momento, daquele instante. Tá? E quando você olha, por exemplo, para a China, fala para a Rússia, eram países que naquela época não eram urbanizados, não tinham grandes centros urbanos, eram países, assim, na sua maioria, dentro de uma mão de obra camponesa. Né? Então, não seguia a ideia que o Marx estava falando em si. Além do fato de que as pessoas realmente falam assim, a China é um país comunista. Ela não é comunista, ela é socialista. Porque nas ideias do Marx, no livro dele, o Manifesto do Partido Comunista, o que ele mencionava? Ele falava que existia o quê? Uma espécie de períodos, né? Fases para a ideia da sociedade ideal, que seria a revolução, depois o socialismo, onde você tem a ideia do Estado socialista, liderado pelo proletariado, daí o nome é ditadura do proletariado, e depois o comunismo, que é uma sociedade sem Estados. Né? E se tu analisar com calma, não aconteceu isso, nem na Rússia nem na China. Não. O que você teve foi o quê? Um socialismo, e parou ali. E não parou, e não seguiu para o comunismo. Né? Nunca houve uma sociedade eminentemente comunista, de fato, com as ideias que o Marx mencionava. Então isso é o marxismo. Parece a ideia, por exemplo, aqui, da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um grupo de intelectuais que surgiu na Alemanha, lá pela década de 30.
do século XX. E na maioria eram intelectuais marxistas. O que é que eles vão fazer? Eles vão pegar as ideias do Marx e atualizar a realidade deles. Então, por exemplo, a Escola de Frankfurt vai trabalhar muito, vai analisar muitos meios de comunicação de massa, tipo rádio, revistas, jornais, né, cinema, tá? Os meios de comunicação de massa. Só que assim, eles vão pegar as ideias do Marx e analisar esse fenômeno dos meios de comunicação de massa. Detalhe, Marx nunca falou sobre meio de comunicação de massa. Marx nunca abordou os meios de comunicação de massa. Mas o que vai fazer a Escola de Frankfurt? Vai pegar a ideia do Marx, as ideias tipo ideologia, né, alienação e fetiche da mercadoria, que eram teses, ideias do Marx, e atualizar o que aos meios de comunicação. Tá? Tanto é, por que isso? Porque, por exemplo, na Alemanha, da década de 30, você tem a ascensão do nazismo. E os nazistas foram o primeiro grupo político a utilizar os meios de comunicação como uma espécie de instrumento de dominação. Um instrumento de dominação ideológico, manipulador, alienante, que era aquilo que o Marx falava, só que ele não usava, ele não usou o termo meio de comunicação de massa. Então eles vão atualizar e vão pegar as ideias do Marx e atualizar a realidade deles. Né? Então é para a gente entender mais ou menos de que quando a gente está falando aqui do marxismo, não é necessariamente as ideias do próprio, não é as ideias propriamente do Karl Marx. Muitas vezes é uma interpretação, muitas vezes é uma atualização a uma realidade que as pessoas vivem naquele momento. Tanto é que, por exemplo, a Escola de Frankfurt vai falar sobre a indústria cultural. Né? Por exemplo, a indústria cinematográfica de Hollywood. Marx não falou sobre isso. Mas eles vão pegar, por exemplo, a ideia da indústria cultural e falar sobre conceitos do Marx, como ideologia e fetiche da mercadoria, que é o caso, por exemplo, dos bens simbólicos, que é uma coisa criada, desenvolvida pelos os meios de comunicação. Então, entender mais ou menos isso. Falar de Marx não é a mesma coisa que o marxismo. Entender que são perspectivas diferentes, porque tu tem as ideias do Marx, as obras do Marx do século XIX, e você vai ter o marxismo, que é um marxismo que pode ser mais revolucionário, mais de centro, um marxismo mais, digamos assim, mais brando, um marxismo, digamos assim, mais atualizado. Tanto é que você vai ter o que? Ideias como a social-democracia, que é um tipo de marxismo, né? O bolchevismo, que é um tipo de marxismo, tá? Por exemplo, até tendências sul-americanas, como tem aqui na Venezuela, a ideia do bolivarianismo, que também, né? O trotskismo, são todos o quê? Modelos marxistas, né? A partir de uma interpretação das ideias do Marx, que podem ser de um modelo mais radical ou não, né? Mais brando ou não, aí varia muito. Né? Quer dizer, é o marxismo, que é uma interpretação das ideias do próprio Marx. É isso, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais.